Deus tão maravilhoso. Glória ao Senhor. Nós trememos, Jesus. Não existe outro Deus igual a Ti. Tu és a razão da nossa vida, da nossa existência.
já pagou algum consórcio? Levanta a mão quem já pagou algum consórcio. Pode abaixar. Quem já foi contemplado? Ó, é bom, né? Paga, tem que ser só o pessoal pagar que contemplado. Legal, né? Para determinar essa igreja hoje, não importa o seu nível de caminhada, você vai ser contemplado essa noite. Deus tem muita bênção para derramar essa noite. Eu quero declarar, os visitantes foram contemplados, hein? Eu já fui visitar a igreja, fui contemplada, recebi coisa que eu nem esperava. Tem gente, ainda bem que eu vi. E eu falo isso, ainda bem que eu vi também, porque eu também vou ser contemplado, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, abre o seu coração. Se concentre na palavra. Não se distraia nem um minuto. E hoje é uma noite de coisas novas. Quem está pedindo ao Senhor coisas novas? Levanta a mão, deixa eu ver. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Primeiro Coríntios 12. Todo mundo achou? 1 Coríntios 12. Tem alguém que está sem Bíblia? Se tiver alguém sem Bíblia, senta pertinho de quem tem, tá? Então eu não vou ler a palavra, tá bom? Deixa eu chamar você. Vem cá, você. Tá com a mão na barriga. Vem cá. Vocês conseguem perceber alguma diferença entre eu e ela? Percebe que ela está num tempo diferente do meu? Você percebe que tem alguém dentro dela? Dá para perceber, né? É assim que você vai sair da igreja hoje. Você vai sair daqui hoje transformado. Você pode ter entrado na igreja como eu hoje. Comum, né? Uma mulher comum. Mas você vai sair daqui hoje como a Gisele. A gente abençoa a gravidez da Gisele. A gente abençoa esse neném que está aqui. E a gente abençoa a família dela em nome de Jesus. Nós declaramos um tempo novo para os dois, amém? Para ela e para esse neném, nós declaramos que essa gestação é para a glória do Senhor. Aleluia! Todo mundo abriu em 1 Coríntios 12? Coloca a mão no teu coração agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero amordaçar agora aqui todo mal, Senhor. Todo mal, Senhor. Aqueles que já foram impedidos de entrar lá na entrada, Senhor, eu declaro que continua amordaçado, Senhor. Nenhum deles toca, Senhor, naqueles que vão sair desse culto, Pai. Eu mando agora cada um deles para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Alguns nem conseguiram entrar. Senhor, nós amordaçamos agora e queimamos. Manda ter um fogo, Deus, ter um fogo para queimar agora todo o mal que ficou ali na calçada, Senhor. Todos eles são queimados agora, destruídos em nome de Jesus. Senhor, nós chamamos sobre esse lugar agora, Pai, muralhas de fogo, Senhor. Sobre cada vida aqui, Senhor, nós chamamos agora, Deus, a tua proteção. Nós chamamos agora, Pai, a liberação da tua palavra, Senhor. Nós declaramos, Deus, que cada um aqui é terra boa, é terra fértil, Senhor. Nós declaramos que a palavra desta noite vai dar fruto 100 por 1, Senhor. 100 por 1. Nós chamamos, Deus, um tempo novo para cada um aqui, Senhor. Tempo novo para essa igreja, Senhor. Tempo novo para toda essa região, Senhor. E nós declaramos, Pai, que teu Espírito Santo está livre para fazer aquilo que Ele quer, Senhor. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele quer. Por isso, nesta noite, Pai, eu me submeto totalmente a Ti, Senhor. Totalmente a Ti. Que a Tua vontade venha, Senhor. Que apenas o Teu querer venha. Traz, Senhor, as revelações, traz as impressões, Senhor. E sela a mente e o coração de cada um aqui, Senhor. Nós já te
bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor vai realizar. O bom de noite de avivamento é que a gente sabe como começa e não sabe como termina, né? Nunca sabe como termina. No de avivamento, no Espírito Santo, é tudo pra cá, tudo pra lá. A vontade do Senhor vai ser realizada hoje, amém? Você vai receber tudo que o Senhor me entregou. Em secreto da minha casa, você vai receber. 1 Coríntios 12, de 1 a 8. Vamos lá? De 1 a 18. Eu vou ler e você acompanha aí. Quem não tem Bíblia, senta perto de alguém que tem para você acompanhar, tá? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Amém? A palavra do Senhor, ela diz que existem vários dons, mas um só é o Espírito Santo que derrama. Quem derrama os dons não é o ministro, a pessoa que está aqui ministrando. Quem derrama os dons é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja. É Ele que derrama os dons como Ele quer e não como você quer. No início da minha caminhada eu queria ter um ministério X. Como eu gosto muito de libertação, o meu sonho era aprender ministração. Por quê? Porque eu fui ministrada 13 vezes e eu vi muita coisa acontecer nas ministrações. Então o meu sonho, Renata, era fazer parte do Ágape ou fazer parte de qualquer lugar. Mas eu queria atender as pessoas em ministração. E eu tentava fazer o curso de libertadores, não conseguia. Tentava fazer o curso de libertadores, não conseguia. E orava, e jejuava, e fazia madrugadas, pedindo ao Senhor que Ele me colocasse ali. Até que um dia o Senhor falou para mim, não, eu não vou te pôr. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque é a minha vontade, Renata, não a sua. O dom Ele dá para quem Ele quer. E Ele não me deu aquele dom de ministrar. Eu já ministrei pessoas, mas não é o meu dom específico. Quando eu estava naquela luta de querer ir ministrar as pessoas, eu queria ministrar, porque eu vi muita coisa acontecer naquelas ministrações e eu acho aquele ministério lindo. E tinha gente que estava naquele ministério que não queria estar, queria estar em outro. E assim, teve um dia que eu estava no culto e eu precisava testemunhar, o Senhor tinha feito um milagre assim, muito louco. E o Senhor falou para mim, você precisa testemunhar. E eu não gostava de subir no púlpito. Gostava. Estava longe, estava lá no fim. Até hoje, e ali o Senhor falou assim, você precisa testemunhar. Eu fui um dia na igreja, eu não quis. No outro dia, não é que eu quis, o meu pé foi assim. Quando eu vi, eu estava lá no altar. Fui levada. Quando eu cheguei, até o pastor assustou, porque eu era muito quieta na minha. E o pastor me conhecia, porque eu conversava com ele. Mas ele não esperava que eu fosse lá. E ele nem sabia o que testemunhar, porque ele sabia que eu estava embora com uma granada. Ele falou, o que ela vai testemunhar? Mas eu tinha um milagre, que ele não sabia, e era lindo. Aí eu fui no altar,
algumas pessoas testemunharam e o meu testemunho ficou por último. Quando eu peguei o microfone para testemunhar, eu não testemunhei, eu preguei. E não fui eu que falei. As palavras foram vindo, o povo aplaudindo, o povo falou, e eu fiz aqui 20 segundos aplaudindo. Eu pensava, o que está aplaudindo? Eu não entendia. E aí o Espírito Santo estava se movendo de uma forma muito forte na igreja. E eu pregava, e eu falava, e o pastor olhava assim na minha cara, que ninguém esperava aquilo. Aí eu falava, e eu aplaudia, aí eu queria acabar de contar o testemunho, não tinha acabado ainda. E era uma história muito louca, Deus me fez. Estava na metade, o povo estava aplaudindo, não terminou ainda, vocês estão pensando que Deus terminou? Deus não terminou. E o povo, ali foi, não mover. Quando acabou aquela pregação, né, foi um testemunho, mas na verdade, aquele pastor veio e me abraçou e ele falou assim, filha, estava assustado, filha. E eu também, porque nem eu tinha planejado nada daquilo, eu fui lá testemunhar e sentar e me esqueço, né? Filha, que lindo o dom que Deus te deu. Você vai ser uma pregadora assim. E aí eu recebi aquela palavra. Fui eu que escolhi o ministério. O Espírito Santo, ele derrama os dons como ele quer, não como nós queremos. Porque muitas vezes, se você já vai com uma certa inclinação natural, você pode pensar que aquilo já é seu. E quando você vai numa algo sobrenatural, às vezes você é empurrado aí, você está indo puramente por Deus. Você está totalmente nas mãos dele. Você não está na dependência da tua carne. Ah, isso aqui é natural meu, nasci assim, vejam. Não. Foi o Espírito Santo que fez, foi ele que deu o dom, foi ele que capacitou, foi ele que te empurrou, ele soprou e você foi. Quando viu, você chegou lá. Não é esforço humano. Embora você precisa colaborar. Eu estudei a palavra. Estudei, fiz os cursos que eu mandou fazer. Mas ainda assim, com tudo que eu os cursos, eu dependo muito do Espírito Santo. Muito. Todos os cursos que eu fiz não valem nada se eu não me submeter ao Espírito Santo. Sempre. Não vale nada. Tem muita gente que fez os cursos que eu fiz e não nem sei onde são. Outro dia nem encontrei uma irmã. Irmã, ei! Fez mais curso que eu, ei! Meu Deus, eu trabalhando naqueles cursos e não faz mais, irmã. A gente tinha que chegar 3. Demorava 2 horas para chegar na escola. Levava 2 horas para chegar. Dá valor, né? E eles não subiram simplesmente. E a gente não pode fazer isso aqui essa noite, amém? Você vai sair daqui com os dons, com tudo aquilo que você vai jogar, e você não vai entender nada. Irmãos, é interessante você entender sobre dons do Espírito Santo. Que o seu modelo não sou eu, o seu modelo não é nenhum líder, o seu modelo é Jesus. Jesus, ele trabalhava a nível de dons. Ele expulsava demônios, ele pregava, ele curava, ele aconselhava, ele tinha o discernimento dos espíritos apurados, e percebe isso na palavra. Os discípulos às vezes não sabiam por que aquele diabo não saía. Expulsava, o diabo não saía, voltavam para casa frustrados, chegava Jesus, por que aquele diabo não saiu? Que no seu plano aquele é outro, não é aqueles que estão acostumados, aqui é outro tipo, só sai com jejum e oração. Teve um outro que o Senhor chegou e ele olhou e viu o número de diabos que tinha ali. E que é isso, irmão? Dom do Espírito Santo, dom do discernimento dos espíritos. Ele falou, e a legião, são muitos, amar todo mundo e manda de uma vez só. Um dia ligou uma irmã para mim e falou assim, Renata, Deus me falou, uma líder. Deus falou que na minha igreja tem 10 setas sobre a minha igreja. O que eu faço? Eu falei, amar as 10. Segue as 10. Às vezes fica escutando uma por uma. 7 não me interessa. Ai, 7 sai. Vai dias isso. Eu falei, não. Assim que nós desgastam muito. Paralisa todas de uma vez só e expulsa. Amém. Tem jejum, irmã. Jejum e fecha as pressas. Aí a irmã foi, jejum, acabou. Acabou a guerra da irmã. Discernimento dos espíritos. Quando são? Como fazer? Discernimento dos espíritos. Quem dá esse dom? Alguém que estudou muito guerra espiritual? Também. Mas alguém que pede ao Espírito Santo o dom do discernimento dos espíritos. Agora, você vai vir para cá, você vai receber todos os dons? Sim, o Espírito Santo ele derrama todos os dons. Quais os dons que mais vão aflorar em você? Você percebe que alguns têm uns dons, outros não. Alguns acham que não tem nenhum. Tem gente que fala para mim, eu não tenho nenhum dom, não.
Irmãos, não tem como você caminhar com o Espírito Santo e os dons não agirem através de você. É impossível. É a mesma coisa que você entrar na água e não se molhar. É impossível. Ainda que você tenha um dom, esse dom você precisa fazer ele acontecer na sua vida. A igreja está esperando. A igreja está esperando o dom que está em você se manifestar. A igreja está esperando. Eu estou esperando. Está todo mundo esperando. E você não pode enterrar. A palavra do Senhor, ela diz assim, que o semeador sai a semear, e depois tem aquela palavra que o gerente vem, entrega dons, para um entrega um, para outro entrega dois, para outro entrega três. E é isso que o Espírito Santo vai fazer essa noite. Ele vai entregar dons. E você vai receber. Às vezes não é o dom que você está esperando. Às vezes não é o dom que você está esperando. Às vezes você está fazendo campanha para receber um dom. Tinha um apóstolo, ele fez uma campanha que ele queria receber o dom. Não sei se era divisão aberta, era um dom meio assim, diferente que ele queria. Fez uma campanha, tal, não sei o quê. No último dia da campanha, ligou um pastor amigo dele e falou assim: sabe o que aconteceu? Sabe o pastor da China, assim, assim, assim? Eu ouvi a história desse pastor da China. Ele não recebeu um dom que você pediu? Fala assim, fiz a campanha por mim, o dom caiu lá no irmão da China. Aí ele falou assim: aí foi perguntar ao Senhor, o Senhor falou assim: não, eu não quis dar esse dom para você. Eu disse que esse dom você ia se orgulhar demais, não dei para você. Dei para aquele irmão lá, que ele não precisa por causa da situação dele, dei para ele. O Senhor deu é esse aqui, ó. E ele falou: Deus, mas eu quero mais, eu quero mais. O Senhor falou assim: vai lapidando o que você tem. Vai lapidando o que você tem. Vai dar frutos que você tem. Se mais pra frente eu quiser derramar outros, Ele vai derramar. Agora presta atenção, irmão. Todos nós podemos receber do Espírito Santo todos os dons. Por quê? Porque não é o dom que vem habitar na gente. O Espírito Santo vem com os dons. Você entendeu? Não é você que vai ver esse dom, ver esse dom, ver esse dom, ver esse dom. Não é assim. O Espírito Santo vem, e quando ele vem, ele traz tudo que ele é. Tudo que ele é. Ele tem dons. Depois eu vou entrar em outro assunto. Agora, já todo mundo tem um ministério, um ou outro dom, eles vão aflorar mais. Entendeu, igreja? O Senhor, como eu falei, Ele é o nosso modelo. E o Senhor, Ele trabalhava a nível ministerial com os dons. Uma vez eu fui numa igreja, uma das primeiras igrejas que eu fui. Eu já orava em línguas. E eu era uma inteira na igreja que eu orava em línguas, imagina. E o pastor chegou a mim e falou assim: Renata, é o seguinte, ele já sabia que era meio diferente. E ele falou assim para mim: olha, é o seguinte, aqui você não ora em línguas, está proibido dons aqui. Eu olhei pra cara dele e falei: eu não vou ficar brincalhando nessa igreja. Porque eu tinha muita sede, não tinha nada a ver. Eu falei: se aqui não pode usar dons, não, aqui só tem o fruto, dons não tem. Dons, que já deu muito problema, dons espirituais deu muito problema. O que acontece às vezes, irmãos, é que você vai receber o dom de discernimento, dom de ministério profético. Eu fiquei 1 ano dando ministério profético. Eu sabia por quê. Hoje eu sei, eu faço ministério de pregação. Fiquei 1 ano mais dando ministério profético. O que acontece no início, irmãos? O que acontece? Você vai receber aquele dom, aquele dom de línguas. Quando a pessoa recebe o dom de línguas, ela começa a receber aquele dom, ele é meio desengonçado, as crianças vão andar direito. Isso aqui é o dom de línguas? Por quê? Porque o dom ele vai se desenvolver em você. A palavra diz: desenvolver os dons que estão dentro de você. Então você vai receber os dons e no início você vai ter que se adaptar. Entendeu? Ao dom, ao jeito do Espírito Santo, você que se adapta. Não é o Espírito Santo que vai se adaptar ao seu jeito de ser. Você que vai se adaptar ao chamado, ao dom que ele vai te dar. Você vai ler livros sobre aquilo. Você vai procurar cultos e pessoas que têm o mesmo dom que você. Você vai tirar suas dúvidas. Você vai desenvolver o dom. No início, é meio atrapalhadinha. Até a pessoa no ministério profético no início. Eu já peguei. Às vezes pessoas só têm a visão, mas não tem o discernimento. E quando eu fiz o curso, o pastor falava isso na hora de liberar os dons. Ele falava: tem gente que só tem o ministério profético em sonho, mas não consegue interpretar. Precisava de outro irmão que tivesse interpretação. E aí a gente chamava roda profética, né? A gente ficava à noite, às vezes. Não tinha nem como voltar para casa, às vezes. Quando eu ali na roda profética, pedindo os dons do Espírito Santo, pedindo os dons, e você achava que o Espírito Santo não ia, irmãos. Alguns irmãos recém-convertidos ali na roda profética: oh, mas isso pode. Não, o Espírito Santo que agir, Deus empresta, irmão, Deus quer voltar. Vamos lá. E aqueles irmãos recebiam os dons, um recebia só a visão, o outro não recebia o discernimento, o outro não recebia a interpretação. E com a igreja toda a gente conseguia chegar no alto, amém?
complementar. Você sabe que a doutora Neuza, ela é líder de libertação a nível mundial. Ela ficou anos pedindo ao Senhor o dom da visão aberta. Ela falava para o Senhor assim: me dá o dom da visão aberta para facilitar a minha vida. Por quê? Porque tem muita gente que tem droga, tem medo do diabo. Fala que ele está pulsando, porque eu quero morrer. E ele é corajoso, ali o cara não quer nem saber que tipo que é, se é Nostradamus, não fala o nome dos fantasmas lá. E ela encara. E ela então pediu ao Senhor, porque não tinha gente para caminhar com ela, porque tinha medo. Fala, Deus, eu vou estar com medo aqui do se levantar, está com medo de retaliação, eu vou estar com medo. Então me dá o dom da visão aberta que eu resolvo. E o Senhor falou para ela: não, eu estou anos orando, pedindo o dom da visão aberta. Porque às vezes tinha um processo de libertação que demoravam para ser finalizados, porque faltava o dom da visão aberta. Eu passei por 13 ministrações. Quando chegou na 12ª, eu cheguei para a minha ministradora, que ela não tem o dom da visão aberta. Cheguei para ela e eu estou cansada. Chama alguém que tem o dom da visão aberta aí para a ministração, para a gente ver aqui. Já está voltando aí. E ela foi conversar com a doutora Neuza, falei, ela está cansada. Estava 3 anos para ministrar, tinha que finalizar, né? Aí a doutora Neuza falou assim: leva a irmã tal, porque a irmã tem o dom da visão aberta. Aleluia. Vamos lá. Numa tarde a gente resolveu. Porque a visão aberta, a visão tá vendo tudo assim, ó, como eu estou vendo aqui vocês. Mais real, na verdade, o dom da visão aberta é mais real do que esse daqui. Por quê? Porque esse daqui você pode estar aparentando. O mundo espiritual não tem aparência. O mundo espiritual não te engana. Tem vezes que você pensa que o mal saiu, porque ele está quietinho, e ele está lá ainda. Eu passei por situações assim. Cara, sai! Ela grita, sai! E o diabo lá. E a pessoa, não, Renata, eu estou liberta. Ah, não. Como eu estava gritando, eu estou vendo. O cara está ali, o carro dele, ó. Está lá. Não sai de mim, não. Ah, então vou voltar. Então o dom, ele facilita o ministério. Agora, ele não é um fim. Entendeu? O dom, ele não é um fim. Eu tive o prazer de ser cuidada por uma líder ano passado, que ela era cheia dos dons do Espírito Santo. Ministrar, foi assim, participei um tempo na casa dela. Ela era a irmãzinha do fogo, reteté. A gente chega na casa dela, você tudo pulando. Eu um dia eu estava na casa dela, fui tão louco que eu estava conversando com ela. Aí de repente chegou pra ela e disse: que chuva é essa? De repente me ajuda, nossa! Aí você não é portão, eu e ela, hein? Entra! Gritando, porque o barulho de chuva estava tão alto. Entra, gente, entra na chuva! Eu falei: que chuva? Que chuva nenhuma. A gente ouvindo um barulho de chuva, era profético aquilo, entende? Mas assim, era muito louca, muito cheia dos dons, era meio Matrix, assim, via as coisas, eu tava louco. E eu também, assim, as coisas aconteciam. Mas o dom, ele faz barulho, amém? O dom é um negócio que faz barulho, engana muita gente, muita gente. No livro 2 que eu escrevi, eu contei uma história assim, que o Senhor me mandou contar. E o Senhor falava para mim: não vai atrás de quem tem dom. Não vai. Presta atenção no fruto também. E eu falava: Jesus, depois de uma assim, chapuletada que eu tinha levado, exatamente para essa irmã, cheia dos dons do Espírito Santo. Por quê? Porque na época eu estava sendo treinada para ser missionária, amém? E eu tinha que receber daquela igreja 3 cestas básicas, porque eu estava sem trabalhar ainda, estava terminando meu processo de libertação. Tinha algumas irmãs próximas que me ajudaram. Quando eu cheguei ali naquela irmã, o Senhor travou. Por que ele travou? Foi quando eu comecei a escrever os livros. Foi um período muito difícil, muito difícil. Era só a cesta básica. Cesta básica, almoço, jantar. Não tinha pão, não tinha carne, nada. Era só a cesta básica. Eu tinha direito a 3 cestas básicas, né? E essa irmã do fogo cuidando de mim. Passou o primeiro mês, ela me deu a cesta básica, levou na minha casa uma vez. Segundo mês, alguém lá levou a cesta básica pra mim e tal. No terceiro mês, eu tinha acabado de escrever os livros, entregue os livros, no mesmo dia. Fui na igreja, nossa, peguei o boletim da irmã, aniversário do apóstolo Rita, lotada, eu falei: gente, tem que ver isso. Até a minha noite lá para poder pedir alveiras. Voltei pra casa, assim, não tinha nada na minha casa, irmãs, nada, não tinha feijão na minha casa, não tinha feijão. Aí eu falei: bom, quarta-feira tem a célula, a irmãzinha fala da cesta básica, porque na época estava tendo competição de cesta básica na igreja, que célula levava mais cesta básica. Então, irmão,
Era um monte de cesta básica, um monte. Ela não estava comprando uma cesta básica, ela faltava. Cheguei lá, irmã do fogo, hein? Irmã do fogo. Cheguei lá, falei, irmã, seguinte, nossa, célula tá dentro, aconteceu, nossa, vi anjo. Primeira vez que eu tinha visto criança de armadura, não sabia que criancinha já tinha armadura. Ah, minha filha dela que ministrava, quando as criancinhas saíram da sala, as criancinhas tudo armaduradas, assim, tudo já. E nossa, minha criança aqui, não tava dando filho. Sônia, você não tem noção do bom, né? Nossa, até chorei aqui, que aquele Sônia do céu. Criançadinha saindo com armadura, falei, irmão, tá bom, acabou o culto, tá bom. Falei, olha, eu preciso levar essa cesta básica, porque lá em casa tem nada, hein? Ela, não, falei, mas você leva. Falei, não, não tem entendendo. Não tem nada na minha casa pra comer. Não, é isso. Primeiro eu vou levar lá na igreja, o pastor contar, que a gente está fazendo um campeonato, pra ver qual célula ela tá levando vai ser depois que ele contar, aí eu vou fazer o trabalho. Aquele dia eu cheguei em casa, irmão, não tinha nada pra comer. Nada pra comer. Meu ministério foi assim, foi escrito assim. Cheguei em casa e falei, e agora, Jeová? Acabou a comida, como é que eu faço? Falei, vamos Deus, né? A direção era para pegar a cesta básica lá, mas travou, vou falar para o Senhor. Ajoelhei ao Senhor, chorei. E agora! Aquele dia o Senhor mandou um anjo, foi a primeira vez que eu vi um querubim que é um anjo muito forte, porque eles ficam mais perto do trono, né? Quando o querubim entrou, eu fechei o olho, porque iluminou tudo, iluminou a sala que eu estava, iluminou a cozinha, iluminou tudo. E aquele anjo só falou assim para mim, deita e dorme, o Senhor é contigo. Dorme. Deitei e dormi, e aí o Senhor proveu de outra pauta. Um negócio lindo, vocês vão ler no livro, coisa linda. Não faltou, amém, irmãos? Não faltou. O Senhor trouxe, mas trouxe a mudança. Na outra semana, o Senhor falou para mim, sai da célula. O que eu tinha que aprender ali foi difícil, mas eu já tinha aprendido. Irmãos, é muito bom você ter os dons, não existe igreja conectada com o corpo de Cristo sem os dons. É importante você receber os dons, você exercitar os dons. É importante, porque senão você vai ser aquele ministro manco, que aí só liga para o outro lado. Que eu já peguei também, é triste, irmão, não sei o que é pior. A igreja faz barulho, horrível, morta. Aí eu tive que aprender assim, as duras penas, a não observar dom de ninguém e a não também medir santidade de ninguém pelo dom. Às vezes você olha algum pastor, é milagre, prosperidade, desce fogo no céu, a igreja está esquenta. Eu já fui em culto que a igreja esquentou. Já fui em igreja, irmão, da igreja que eu participava. Quando tinha noite de avivamento, a gente grudava na parede. Vocês já viram isso? O pastor uma vez falou, foge do Espírito Santo, gruda na parede. Eu falei, eu tô fora, filho, não pode dentro da parede, é louco. E ele tem esse Espírito Santo. A primeira vez eu não fui, eu falei, quer saber, eu vou grudar na parede. Aí chega lá, o pastor falou assim, você vai? Vamos lá. Espírito Santo, gruda na parede. Eu rio. E ria. Aquela sensação de céu mesmo, celestial. Aí fiquei lá grudado na parede um tempo, depois de um tempo, eu falei, Espírito Santo. Eu falei, nossa, tá louco. O Espírito Santo tem experiências lindas para te dar. Lindas, não fique fora. Mas também não pare aí, amém? E não fica medindo ninguém pelo dom que ela tem. Não fica. Porque o Senhor dá o dom está liberado. Não quer dizer que aquela pessoa vai ser salva, você sabia disso? A palavra do Senhor é triste. É triste, irmão, essa palavra. É triste. Mas ela é real, não pode deixar de entregar. O Senhor mostra que muitas pessoas vão chegar no céu cheios dos dons. O fogo. Quase que, né? Meu nome, deixa eu entrar, Jesus. É um fogo que tem. E o Senhor não te conhece. Porque no céu, irmãos, nós seremos conhecidos pelo fruto. Pelo fruto. Quem vai precisar de dom no céu, irmãos? Alguém aqui vai expulsar diabo no céu? Quem vai ficar doente no céu, irmão? No céu não tem doença, não tem discernimento dos espíritos. Dom de milagres. Que milagre, irmão? Acabou o tempo de milagres. O tempo de milagres é agora. O tempo de discernimento dos espíritos é agora. Não é amanhã, não é. Ai, não pegue, não tem que medo. Não vai mostrar que Deus me deu ele falou, irmão. É melhor você saber enfrentar do que você apanhar. A palavra do Senhor diz, não
tem guerra que Deus me manda. Por quê? Porque minha guerra já é muito grande. E outra, Deus quer levantar outros. Então, irmãos, entenda. Tempo de dons do Espírito Santo. Todos. Como eu falei, não é o dom que vai para você. É o Espírito Santo que vem sobre a sua vida com tudo que vier. Não tem como você falar, eu quero o Espírito Santo, mas os dons não. Não existe isso. Então tem alguma coisa errada. Está na carne ainda, está criança ainda, amém? Precisa avançar. Tempo de dons do Espírito Santo é agora, igreja. No céu não vai precisar de dons. Vai ficar tudo aqui. Aquela pessoa que às vezes você fica admirando muito com o dom, vai chegar lá em cima, ela vai nascer. Amém? Ela vai estar com a planeta dela também, amém? O dom que o Espírito Santo deu para ela, porque o dom é ferramenta. Dom é ferramenta de salvação, irmãos. De libertação. Por isso que essa pessoa no início da caminhada, ela fica meio chocada com a pessoa que tem o dom. A pessoa não por mim, você não foda nada. Porque dom também é instrumento de salvação. É ruim que isso aconteça, não é bom que isso aconteça. É ruim quando aquilo cai na idolatria. Se não cair na idolatria, aquilo é bom, é instrumento de salvação. Peça mesmo, exerça o seu dom, sem vergonha, sem medo. Ah, meu pastor não deixa, muda de igreja. Muda de igreja. Mas exerça o dom que o Senhor te deu, amém? Não enterre, irmãos. Porque quando você chegar lá em cima, não vai ter pastor para te defender, não. É você e Deus. Você e Deus. Então o dom que o Senhor te deu, coloque à disposição daquele que precisa. Daquele que precisa. Vão chegar pessoas para você e falar, precisa ser curado. Como está precisando de gente corajosa para pedir ao Senhor o dom de cura física, tem? O dom de operar milagres. O Espírito Santo está aí. Quer agir. Quer agir. E se a pessoa fica assim, mas Deus, mas quem sou eu? Quem sou eu? Nem sou eu. Quem sou eu? E você, quem somos nós? Nada. Somos pó. Amém? Mas ao mesmo tempo que nós somos pó, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Temos autoridade sobre esse mundo todo. Temos autoridade sobre cidades, temos autoridade sobre principados, temos autoridade. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Deu para entender a importância dos dons? Deu para você se conscientizar que você precisa exercitar o dom e não guardar? Se eu guardar o meu dom, irmãos, o que adiantou? O que adiantou? As lutas que eu passei, as lágrimas que eu derramei, as pessoas que me ignoraram e o Senhor falou, segue. O que adiantou? Nada. O que adiantou daqui essa noite? Nada. O importante é você ter essa consciência. O Espírito Santo vai vir essa noite. Ele vai vir. Ele vai derramar dons, porque ele vai vir. Ele vem com os dons, né? E você vai sair daqui com a convicção, eu vou exercer o meu dom. Eu não vou mais enterrar o meu dom. Eu acho que só estou falando com pessoas aqui que já tiveram liderança, que já tiveram à frente, que já tiveram no fogo, irmãos. E de repente você recebeu alguma palavra contrária e você se retraiu. Não se retrai, irmãos. É tempo de avançar, amém? Não é tempo de se retrair. Irmãos, teve um irmãozinho que outro dia mandou um e-mail e falou assim, o que você precisa? Renatinha, o que você precisa? Eu pensei que eu precisava, né? Sei lá, sei por quê. O que você quer fazer? Eu falei pra ele. Ele falou assim, me fala o que você precisa, porque Jesus tem pressa. Gente, aquilo ali, eu falei, meu Deus, fui orar, fiz minha cara no pó, falei, me fala o que eu faço com esse irmão. Me fala o que eu faço com esse irmão. Que esse irmão está à disposição do teu reino, Deus. Não é meu, não. Porque ele não mora nem sei lá onde. Mas o irmão está dentro, hein? O irmão está dentro, ele quer ver com o irmão, ó, vamos fazer, vamos. O irmão está dentro. Porque ele tem noção, irmão, Jesus quer voltar. Ele quer voltar, igreja, ele quer voltar. Ele está esperando você fazer a sua parte. A sua parte, não a minha. A minha eu estou lutando para fazer, irmãos. Às vezes, sozinha. E às vezes com irmãos que Deus vai trazendo, que só Jesus para saber a luta, às vezes, que a gente passa. E a sessão de quinta-feira aqui. Já enxugou
Fui pregar por obediência. Não, só para me treinar antes. Fiquei um tempão sem nada, irmão. Eu não podia perder o culto. O senhor falou assim para mim, não perde o culto. Eu tinha que ir na célula da irmã a pé, passando pelo meio de traficante, assim, ó. Traficante, eu morava na Coab de Carapicuí, para a periferia da periferia. Cercada por traficante. Eu sabia que eu estava cercada por traficante. Eu não tinha carro. O senhor falou assim para mim, você tem que chegar lá na célula, ó, Renata, que a tua bênção está lá, ó. E eu, a minha bênção realmente estava lá, aprendi muito, foi abençoada ali. Até com o verso daquela irmã eu aprendi, porque tudo concorre para o bem, amém, irmãos? Tudo concorre para o bem. Até a perseguição sobre a sua vida concorre para o bem. Até as podas, irmãos, concorrem para o bem. E eu vou falar sobre isso depois. Tudo, se você se entregar inteiramente para o Senhor, irmãos, tudo vai concorrer para o seu bem. Tudo. As suas lágrimas vão concorrer para o seu bem, porque não tem colheita sem lágrima. Tem! Não tem! Às vezes tem gente que lê meu livro e depois me encontra de nossa, Renata, eu não gosto de você. Ele tá falando o quê? Eu nem lembro mais, Jesus já me curou. Nem lembro mais. Eu não lembro mais. Aquela dor ficou em mim, não ficou, irmão. Jesus tirou. Às vezes eu olho para o irmão que está na luta e eu estou pisando para o irmão. Vai fundo aí, porque vai dar tudo certo. Eu conheço a história. Conheço a história. Conheço o que Jó passou em Marcos. Conheço. E a gente conhece para poder ajudar o outro, né? Na hora que chegar alguém com um problema para você, você não vai ser aquele que vai criticar. Que você lembrou, você traz as marcas, irmão. Só você olhar, falar, essa marca aí que você está recebendo agora, ó, tá em mim, ó, põe essa marca aí. Não tem como você criticar, você traz as marcas. Irmãos, agora é o tempo da igreja avançar. E avançar na unção, na autoridade. Chega de na carne, na força do braço. Chega, vai. É no poder do Espírito, amém? Quem convence, irmãos, é o Espírito Santo, amém? Vamos lá, 1 Coríntios 12, 27, 31. Vamos avançar. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aonde estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas, interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui o Senhor está falando que, junto ao dom, Ele está preparando um ministério para você, amém? Ele vai te dar um dom hoje, às vezes pequenininho, assim, ó. Às vezes você vai para esse tamanho. A palavra do Senhor diz que os presentes que Ele nos dá, presta atenção agora. Agora o Senhor falou aqui, irmãos, o Senhor Ele trabalha com sementes, amém? Ele não trabalha com fruto. Ele vai derramar sementes aqui. E você vai plantar e vai regar, e ele vai dar um fruto. Ele vai virar ministério. Amém? Começa com dom. Como diz a palavra, parece dom de mostarda, às vezes é um dom de línguas, às vezes é um dom de sabedoria, um dom de discernimento. Ele vai ser apurado com o tempo, amém? E na prática. Ele é apurado na prática. Às vezes está vendo irmãozinho que não tem muito discernimento, não pregue ele. Deixa ele ir. Aos poucos Deus vai lapidar ele. Se você pregar ele, como é que vai ser, irmão? Ele não consegue nem começar. Dá força para ele, irmão. Você é intercessor? Vamos lá. Você é pregador? Prega para as pessoas que estão perto de você. Começa pequeno, irmão. Não precisa começar arrebentando tudo. Abre lá, Efésios 4, de 11 a 24. Vamos confirmar essa palavra. Efésios 4, (11 a 24), confirmando, tá? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
que Deus ele tem dons que vão te conduzir ao ministério, tem um alvo. O dom que o Senhor vai derramar em você hoje, ele tem um alvo. Não vai parar na metade do caminho, hein? Vai até o final, amém? Agora eu vou te ensinar o outro lado da história, que é o mais lindo de todos, que eu acho. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Nós vamos falar em Coríntios. 1 Coríntios 13. A língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retiro. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como é o amor, irmãos? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecer parte, então conhecerei como também sem conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Irmãos, olha para cá. Pode deixar o Danizinho chorando. Olha para cá, irmãos. O Espírito Santo, ele vem com os dons. Ele não traz só os dons. Tem gente que para nos dons. Se parar nos dons, o que acontece? Vira show, vira orgulho, vira autoritarismo, vira carne. Negócio. Você vai lá só por causa do dom, meu. Eu não estou estragado. Amor de Deus, esquisito. Irmãos, eu profetizo que aqui vai ser diferente. Até Deus vai encher essa igreja de amor. Por quê, irmãos? Porque o nosso modelo é Jesus, é o ministério dele. Jesus, ele arrebentava nos dons, mas ele arrebentava no amor. Irmãos, o ministério de Jesus, ele pregou, expulsou o diabo, ele serviu o Espírito, deu para a sabedoria, pregou, multiplicou, foi aquele negócio. Só que chegou uma hora do ministério de Jesus, ele foi para o Calvário, e naquela noite ele suou sangue. E chegava a hora do sacrifício, irmão. Chegou aquela noite, o Senhor falou: olha, Pai, a tua vontade não é minha. O momento do sacrifício era o ponto culminante do ministério de Jesus. Se ele não tivesse ido para a cruz, nada daquilo teria valido. Entendeu, irmão? Nada daquilo. Era um profeta, né? O que diferenciou Jesus dos outros? Primeiro que é filho de Deus, mas a cruz diferenciou Jesus de todos os outros. Todos os outros. Primeiro porque era filho de Deus, né? O sangue dele tem poder, né? Mas existe um momento do seu ministério que o Senhor vai falar a mesma coisa para você. E agora, Carlos, Renata, Luciana, Paulo, André? E agora, a tua vontade ou a minha? A tua vontade ou a minha? E você vai passar pelo vale, você não vai morrer nele, você é Jesus, né? Jesus passou pelo vale. Só que depois que Jesus passou pela cruz, irmãos, esse é o ministério do amor, amém? É quando você fala, quando você se submete inteiramente ao Senhor, inteiramente ao Espírito Santo, e você fala, a tua vontade não a minha, Senhor. E aí, irmãos, o que começa a acontecer depois? Depois que Jesus passou pela cruz, depois que o sangue dele foi derramado, o que aconteceu com ele? Enquanto ele pregava, ele recebeu o nome que estava acima de todo nome. Enquanto ele expulsava diabos, ele era o Senhor dos Senhores. Ele era o Filho de Deus.
Depois que ele passou pela cruz, irmãos, o diabo foi derrotado de vez, com os dons que ele já derrotava o diabo, né? Mas o diabo ainda não tinha certeza se era ele mesmo. Quando chegou na cruz, ficou feio para o diabo, irmãos. Quando chega a hora de você falar, Senhor, faz a tua vontade, não a minha mais. Eu morri para mim. Eu sou um sacrifício. Quando chega esse momento do teu ministério, irmão, se prepara. Se prepara. Porque é dali para frente que o Senhor vai te honrar, honrar, honrar. Nem você quer, mas Ele vai te honrar. Por quê? Porque naquele momento, irmãos, que você disse, a tua vontade não a minha, o Pai te reconheceu como aquele que parece com Jesus. O Pai olha para você e fala, olha, ela parece com Jesus, hein? Puxa, ele entendeu. Puxa, ele não ficou só nos dons. Puxa, foi além, ele está disposto a fazer toda a minha vontade. Puxa, posso usar dele de forma especial agora. Vou dar para ele agora uma autoridade especial, porque foi assim com Jesus, e é assim que vai ser conosco, irmão. É assim, é assim, é assim. Avança, igreja. Eu não sei que nível você está hoje, amém? Eu não sei se você está no nível de receber os dons, e de se aprofundar, e de lutar, e de crescer, e de exercitar, e de pedir o Espírito Santo que abra espaço. É Ele que abre espaço, não é o meu pastor que vai abrir espaço. É o Espírito Santo que vai abrir espaço para você exercitar o seu dom. É Ele que vai abrir espaço. Quando chegar esse momento, vá. Quando chegar o momento que Deus falar, agora se submete mais um pouco, vá. Porque depois desse tempo, irmãos, ninguém segura mais o teu ministério. Homem nenhum segura o teu ministério. Nenhum. Mulher nenhuma. Pode vir quem for, não segura. O Pai te reconheceu como um filho que foi capaz de ir até um extremo. O Pai olhou para você e falou, olha, aquele ali realmente submete. Irmãos, é muito importante você receber os dons e você receber o fruto. O fruto é como se fosse uma mexerica. Eu amo esse exemplo, porque eu não entendi o que era o fruto. Aí o pastor me explicou no atendimento assim, pessoal, eu não consegui entender. Como assim? Pastor, amor, benignidade. Eu achava que amor era uma coisa, benignidade era outra, passear. Eu achava que eu tinha que ficar pedindo. Precisando me dê amor, me dê benignidade, me dê paciência. Ele falou, não, Renata, você vai pedir um fruto. Eu não estou entendendo, eu queria uma mexerica. Mexerica você abre tem um monte de gominho, não tem? O fruto do Espírito Santo é assim, você vai pedir um fruto, vai chegar tudo. Vai chegar tudo para você. O Espírito Santo não dá nada pela metade, irmãos. Ele vai capacitar você para que você chegue no alvo do Senhor. Para que você faça com que o reino do Senhor, o reino dos céus venha e a volta do Senhor fique mais breve. Fique mais breve. É nós que vamos abreviar a volta do Senhor. É nós que vamos abreviar. Com a nossa santidade, irmãos, entende agora o que eu estou dizendo? É uso dos dons, sim, é uso dos dons, mas é santidade, irmãos. Não é religiosidade. Amém? Eu venho de uma igreja que tem muita gente tatuada ali. Não estou falando aqui que você é tatuado, sim? Você é tatuado, é uma árvore de Natal, não é isso? Mas eu venho de uma igreja, irmãos, quando eu cheguei, tudo que tinha de religiosidade em mim ruiu. Só estava tratando comigo. Quando eu cheguei lá, a galera que ia cuidar das crianças eram uns homens desse tamanho, uns armários assim, sei lá o que era, não sei se eles jogavam jiu-jitsu, não sei o que era aquilo lá que eles jogavam, enorme, sabe? Um avental rosa escrito, que alegria servir o Senhor. Olhei, aconteceu alguma coisa com esse cara. Aconteceu alguma coisa com ele. Porque eu ligava pra esse tipo de gente, os caras pequenos, cara arrogante, o cara tava quebrantado. Eu falei, o que é isso? Tem alguma coisa esquisita. E a galera tudo com café, televisão furada, ele falou, louvor, aleluia! Tinha gente que louvava com roupa de ginástica. E eu tinha sido treinada de outra forma. Ai, Senhor Jesus, a gente tudo de salto, peregoso, estudo de maquiagem no rosto. Eu sou nada assim, eles treinaram assim. Eles vão ver, eu não estou olhando a aparência de nada. Não estou olhando a aparência. Cada um vai me servir de acordo com o teu chamado, de acordo com a tua cadeia, de acordo com a tua educação. Mas o Senhor não está procurando a aparência.
Está procurando corações obedientes a Ele. Obedientes a Ele. E esses irmãos, eu fui aprendendo que tudo que eu aprendi no mundo não era mais, entendeu? Só teve que mudar a minha mente. Aqueles caras tudo tatuados, as irmãs, era um monte de ex-homossexual, era um monte. Tinha culto na fila para testemunhar. E, gente, o povo ainda está achando que o Senhor não está aqui. Primeira vez que eu cheguei num grupo de mulheres, nunca vi tanta mulher na minha vida. Pelo amor de Deus, gente. A mulher, cheia de mulher, que não tem homem. Pelo amor de Deus, uma mulher. Jesus, que isso? Aí eu cheguei na igreja e uma filhinha assim, de umas mulherzinhas assim do meu tamanho, sabe? Tudo igual assim, com o cabelo igual pequenininho. E aquilo ali? O povo falou, é a cacique Catrigo chegando no culto. A cacique? Eu nunca tinha visto um índio na minha vida. Eu falei, os índios estão indo pro culto? Oh. Chegou lá as irmãzinhas, a cacique, com toda a tribo, foram morar no pico do Jaraguá, pediram fogo do céu, o fogo desceu. A cacique foi a primeira a se converter. Estava meio passada, porque né, tinha que receber as entidades, porque saía, né? E ela falou que ninguém gostava dela, ela foi testemunhar. A tribo de índio lá no pico do Jaraguá está aqui. As índias subiram no altar para testemunhar, a filha para testemunhar, que ela recebia as entidades com muito álcool e ninguém da aldeia gostava dela porque ela bebia muito, igual moda. E ela foi a primeira a ser salva, e dali foi a aldeia inteira. Irmão, Deus quer te levar para lugares que ninguém quer ir. Quando Deus me deixou 3 anos morando na periferia, a única coisa que eu dei ao Senhor, além do meu tratamento, que queria me curar, tal, de um monte de coisa, do meu caráter, enfim. Entendeu? Só ser aqui, né? Que era perigoso, eu não passei na rua, eu tinha que orar, realmente eu orar, cuidar bastante de casa. E aí o Senhor falou assim, Renata, lá na frente, eu vou te levar para lugares. O pessoal foi uma vez e não quer voltar mais. Só que você vai lembrar de onde eu te tirei. Porque quem vem te visitar aqui? Ninguém. Quando eu contava onde eu morava, ficou horrorizado. Quando eu ia comprar uma roupa, né, quando dava para comprar alguma coisa, eu dava o meu endereço, por causa. E realmente, você só via noticiário, né? Não teria nada ali. Para que eu não tenha preconceito no futuro, amém? Não tenha preconceito. É para ir lá no play lá. Oh, conheço os mano! Conheço os mano! Conheço os mano! Outro dia eu comprei uma mulher aqui, todos legados na igreja assim. Só de uma igreja no irmã. Pra mim? Que isso, irmão? Fiquei lá de Caracas, meu. Fiquei lá, filho dos manos, que isso? Vamos lá! Não tem nada nisso, Deus me treinou nisso. Pra não ter preconceito, irmãos. Por quê? Às vezes ele quer que o evangelho chegue em tal lugar, chegue em tal pessoa. Às vezes é uma pessoa estratégica que está ali na periferia. Ninguém dá um real para a pessoa. Às vezes é um pedreiro, é alguém simples. Ninguém dá um real ali. Pode virar uma aposta, uma igreja pode vir ali. E ninguém quer ir ali, irmãos. Foram lá no pico do Jaraguá evangelizar índio. Tem gente que não vai evangelizar índio. Sabe por quê? Porque tem medo de ser retalhado, irmãos. Porque se retalhar, eu vou evangelizar índio? É terceiro! É terceiro ali! Irmãos, eu não tenho nada que você vacina. Olha, ia ser complicado a minha vida. Ia ser complicado. Irmãos, vamos parar com isso, amém? Vamos avançar nos dons e no fruto, amém? Sabe como chama essa pregação? Andar nos dons com amor. Andar nos dons com amor. Olha para a pessoa que está perto de você e fala isso. De hoje em diante, nós vamos andar nos dons com amor. O Espírito Santo vai derramar aqui a presença dele, que vem com os dons e com o fruto. Coloca a mão na tua perna direita e fala assim, ó, aqui estão os dons. Na tua perna esquerda, aqui está o fruto. De novo, para você gravar. Aqui estão os dons. Aqui estão os frutos. E aqui o que está? O teu ministério, que tem que ser regado com os dons sem amor. Você vai ferir as pessoas como aquela líder inferior, né? Tira o fogo. Ah, tá, nada do amor. Faltou. Tive que sentir na pele, irmãos. Para quando eu vi alguém passando por situações
se eu fechar o meu coração, a cobrança desse inimigo vai ser maior. Maior. Porque o Senhor me avisou, o Senhor me avisou. Amém? Vamos lá, Ministério de Louvor, vamos lá. Vamos ficar de pé, gente. Nós vamos pedir o Espírito Santo agora, amém? A gente tem mais 2 minutos. E eu acredito que o Senhor vai fazer essa obra agora, amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para a pessoa que está perto de você. Pode fechar o corredor aqui, ó. Porque lá em Atos 2, o Senhor falou, quando a igreja se uniu em oração, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, amém? E quando aquelas línguas de fogo desceram,
porque eu fiz um pacto com ele. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ajudar a construir essa igreja.